Shalom, meus queridos irmãos. Vamos estar iniciando outro culto de celebração ao nosso Deus, amém? Se você está contente e alegre, está na casa do Senhor, fique de pé e vamos estar começando, abrindo nossas Bíblias, abrindo a palavra do Senhor, abrindo esse manual maravilhoso, esse manual que Deus nos deixou para nós podermos conduzir pelo caminho da vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor, ainda não falei, 2 de Coríntios, capítulo 1, 2 de Coríntios, capítulo 1, capítulo 1 do livro de Coríntios, o segundo livro de Coríntios, amém? Está no Novo Testamento, está depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, amém? Atos, Romanos, Coríntios. Amém. Aí já encontrou aqui, ó. Isso aí. 2 de Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3 ao 5, amém? Vamos ler estes 3 versículos para iniciar nosso culto e celebrar o nosso Deus com cânticos, com louvores, para Ele ser exaltado nessa noite, amém? Diz assim então, em 2 de Coríntios 1, 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também podamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Assim seja bendito o nosso Deus e Pai nosso Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai querido, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos mesmo porque Tu eres o nosso Pai, o Pai das misericórdias, o Pai de toda bondade, o Pai de toda consolação, que tem estado cuidando de nós, que tem estado atento às nossas orações. A Ti seja por isso todo louvor e toda honra. Seja louvado nesta noite, nosso Deus e Pai. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo. O Santo Espírito de Deus venha tomar conta desta reunião. Senhor, o Deus, Tu seja, Senhor, o Deus honrado. Guia com Teu Santo Espírito em cada coração, Senhor. Que haja salvação, libertação e cura nesta noite. Tu sejas louvado, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão quizás pela via online, Senhor, ó Deus Pai. Em nome de Jesus, oramos pela saúde de todos. Oramos, Senhor, ó Pai, que chegues até lá, a cada lar, a cada representante aqui das famílias que aqui estão representadas. Por isso nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória conosco, exalte ao Senhor, Deus de toda a glória e de toda a honra. Amém. Alegria de toda
Essa semana nós passamos por um susto e alguns sustos a gente vem passando, porque nós somos humanos e nós não sabemos, né, quais são os propósitos de Deus, aquilo que é permissão de Deus, aquilo que é descuido nosso, aquilo que a gente precisa estar atento. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós estamos aqui para aprender mais com o Senhor, aquele que nos criou, aquele que fez os céus e a terra. Nosso pastor Nivaldo está lá no hospital agora. Nós todos passamos uma noite muito difícil, porque a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? Ele foi internado, foi na quinta-feira, né? Eu estive com ele na hora do almoço e logo à tarde ele estava se sentindo um pouco mal. Aí foi falar com a pastora Beth, ela, graças a Deus, ela notou um estranhamento na fala dele e passou pela cabeça dela fazer alguns testes depois que ela feriu a pressão dele, que estava um pouco alta, e rapidamente ela viu que ele não estava correspondendo aos testes motores ali, e eles encaminharam ele para o hospital, ele foi internado no UTI, e a gente ficou assim, meu Deus, né? Será que foi AVC? Será que estava alguma coisa? E sem muitas notícias, né? Mas graças a Deus, né, até o momento ele já está fora de perigo. E ele provavelmente vai ter alta amanhã ou na terça-feira. Mas é um tipo de oração, né? A gente nunca sabe o dia que o Senhor pode nos chamar. A gente nunca sabe, né? Se pode acontecer algum acidente, alguma coisa. E o que fazer, né? A gente precisa viver melhor a cada dia, amando mais os nossos irmãos, falando aquilo. Às vezes eu estou em casa, penso no irmão, começo a interceder, e às vezes não dá tempo de pegar o celular e falar, meu irmão, minha irmã, você é muito importante para mim. E que a gente tenha isso como uma prática na nossa vida. A Josi, semana passada, também teve os picos de pressão, que a gente também está preocupada. Deus já deu alguns discernimentos ali para o que está acontecendo, mas ela vai estar fazendo alguns exames e a gente vai continuar intercedendo pela vida da Josi. Tenho tido também a Luana intercedendo pela saúde dela emocional, como de cada vida aqui que a gente vem orando, de cada filho que a gente tem colocado em oração. Então eu chamei a Luciana para estar aqui fazendo uma oração de intercessão, né? Colocando a vida do pastor Nivaldo, da Josi, de irmãos que estão em casa também, que não estão vindo da igreja, e de cada vida que está aqui nesse momento, amém? E cada um aí no seu lugar. Declare, não tem nada impossível para Deus. Um filho na dependência química, um pai acamado, alguém com problema de saúde. A gente crê no Deus de milagres. E é dele a última palavra. E a nossa palavra tem poder. Existe poder na nossa palavra. Aquilo que a gente declara, que a gente abençoa, ou que a gente amaldiçoa, a gente está ligando aqui na terra até o céu. Então que a gente tenha isso. Não importa se é impossível para nós, mas vamos declarar. Para mim é impossível, mas para Deus, Ele é quem pode operar em causas impossíveis. Nós somos um milagre. Estarmos aqui é um milagre. Então, dirija a sua oração para algo que você pode pensar que aos seus olhos hoje pode parecer impossível ou difícil. E vamos nos conectar nesse momento agora, nessa palavra de oração, amém? Se você sentir de caminhar, de saltar, de orar, fale agora com o seu Deus, de ajoelhar onde você está, de colocar a mão no seu peito, de erguer as mãos. Sinta-se à vontade, porque aqui a presença do Senhor reina e habita nesse lugar, amém? Senhor, juntamente com meus irmãos nessa hora, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, porque nós já estamos reunidos no Teu nome, porque a Tua palavra nos declara, Senhor, se aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Meu nome, eu me faço presente no meio deles, tá? E a Tua palavra diz lá no livro de Jeremias, uma oração de Jeremias dirigiu ao Senhor e disse, Tu fizeste, ó Deus, os céus, a terra e o mar com a força do Teu braço, nada te é, Senhor, demasiadamente impossível, Pai. Então nós queremos nessa hora, diante dessa confissão, Pai, agradecer primeiro, Senhor, pela vida da pastora Beth, que esteve presente ali, naquele primeiro momento ali com o pastor Nivaldo, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor ter dado entendimento a ela, percepção a ela. Queremos te agradecer,
distraído, Senhor. Distraído com coisas que nós não deveríamos nos distrair. Eu sou tão cobrada pelo Edson como as minhas distrações. Cada um tem sua pedra de tropeço, Senhor. Mas nessa hora nós queremos dizer, Senhor, oh Deus, visita-nos nessa hora, Pai. Limpa em nós, Pai, toda palavra de engano, tanto tempo perdido, Pai. Tudo aquilo que tem distraído a nossa mente, tirado a nossa atenção, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, que nós queremos voltar lá atrás, aonde caímos. Queremos recomeçar de novo. Queremos, Senhor, começar hoje, Senhor, ter um tempo mais de devocional mais intenso, de leitura da palavra mais intensa, porque não sabemos a hora que o Senhor virá, Senhor, a hora que o Senhor irá nos chamar, Pai. Então, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa hora dizer, Senhor, que somos filhos do Senhor, que nós somos amados do Senhor, ou queremos a verdade do Senhor em nós, que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, a tua palavra diz que por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desfazer toda a opressão, aquilo que tem nos oprimido, nos deixado cabisbaixo, nos deixado triste. Nós queremos nessa hora declarar a palavra de Deus sobre nós, que diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Queremos também dizer nessa hora, Pai, que a tua palavra diz, meu Deus, que agiu no Senhor quem há de impedir. Então tira de nós toda ansiedade, preocupação nessa hora. Eleva a nossa mente para te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, com os nossos braços, com a nossa voz, com a nossa visão, com o nosso raciocínio, Senhor, com a nossa liberdade no Senhor. Nós queremos ser, Senhor, uma costa que anseia por águas frescas. Move, Senhor, nesse lugar, Senhor. Agir nas águas da nossa alma, agir nas águas, Senhor, como Jesus curou aquele homem que já tinha 30 e poucos anos, enfermo. Senhor Deus, ele disse que quando o anjo movia as águas, não tinha quem descesse ele até aquele tanque. Mas hoje nós temos Jesus, temos livre acesso a Jesus, nós temos cura em Cristo Jesus. Se você está enfermo, se você puder colocar a mão sobre a sua enfermidade, coloca. Se você não puder, coloca a mão no seu coração como ponto de contato. Senhor, se você intercede por um filho, ó Deus, por alguém que está envolvido com problemas químicos, também coloca a mão sobre a sua mente. Se você nessa hora está usando a intercessão sobre essa vida, nós queremos declarar agora, Senhor, leva cativo, Senhor, todo o nosso pensamento, a obediência de Cristo nessa hora. Ah, Senhor, que essa pessoa que está sendo, que no qual essa mãe, esse tio, esse avô, está intercedendo, Senhor. Oh Deus, só o Senhor pode ocupar lugares na mente dele, Senhor. Nós podemos liberar vida, dizer que o Senhor possa curar, libertar, trazer, Senhor, a existência daquilo que não existe. Nós queremos nessa hora, nós queremos liberar palavras de vida, que essas vidas se convertam, Senhor, que venham em encontro com Jesus, que possam ser libertas. Nós queremos também interceder pelos nossos familiares. Salva, Senhor. Oh, restaura, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, Senhor, nós declaramos vida sobre o nosso lar, Senhor. Nos alcance, Deus. Nos alcance, Senhor. Não que eles não possam ser pegos desapercebidos, mas eles sejam alcançados pelo Senhor nessa hora. E queremos declarar a palavra que está no livro de Isaías sobre nossas enfermidades. O Senhor levou, Senhor. Oh, Deus está com
formou essa semana no tiro de guerra. Uma coisa de muito orgulho. E a Luciana vai estar fazendo uma oração por essa família, pela vida do Júnior e pela família deles, que é uma família muito abençoada. Deus siga abençoando o ministério de cada um dessa família, caso você quiser se juntar, porque é uma alegria, é uma vitória para toda a família e para nós também, que somos família. Então não tem como a gente não se alegrar. Se a Luciana ou a Josi puder tirar uma foto da família enquanto a gente ergue as mãos aqui para eles e dirige essa palavra de oração. Tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Né? A gente escuta muitas histórias antes de entrar lá, a gente escuta muito o pessoal jogando piada, assim, a gente fica meio receoso, mas é um aprendizado que leva para a vida mesmo. É uma coisa que só quem passa por lá vai saber. O pessoal às vezes brinca assim, chega aos 18 anos, na hora de se alistar, acha que acabou, se eu entrar, vou ficar perdido lá dentro. Mas é muito ensinamento que ensina a pessoa a valorizar poucas coisas, valorizar os detalhes, né, da vida. E a gente sente carinho pelo lugar que a gente está, zelar por ele, zelar por quem está ali do seu lado, independente de quem seja. E tem valores que a gente vai levar para a vida mesmo. Só nem agradecer a Deus por ter passado por lá e estou recomendando a todo mundo que tiver a oportunidade para passar, porque mais luta que tiver passar lá dentro, vai ser vitória com certeza. Você pode dirigir sua mão, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa família, Pai. Pela mais essa tarefa, essa missão dada a esse soldado que foi cumprida, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, através da vida dele, Senhor, querer os exemplos da bondade, da honestidade, Senhor, do comprometimento e o amor à sua palavra, Senhor, possa ter sido referencial, Senhor, que nós cremos que foi para aqueles jovens naquele lugar. E quando as pessoas lembrarem de Jesus, de uma igreja, que lembre do Júnior, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, que seja o nome dele lembrado. Que as pessoas falem, passou um jovem por mim, um tempo, e esse jovem era um jovem
Amém, igreja. Podem tomar assento. Vou deixar a nossa irmã Carla nesse momento, amém? Chegamos no momento da oferta, dos nossos dízimos, e em Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O dízimo e a oferta é mais um mandamento que o Senhor deixou para nós, né? E o fato da gente ter um livre-arbítrio, além disso, tem um mandamento. Então é Deus primeiro, né? A gente não dizime a oferta simplesmente porque a gente está com uma graninha a mais, ou porque tem vontade naquele dia, né? Mas é porque a palavra diz: escolhe, pois, hoje a bênção ou a maldição. E o fato da gente obedecer esse mandamento, porque Deus é fiel. O que quer dizer isso? Porque nós firmamos com Ele uma aliança. E essa aliança, da parte de Deus, Ele deu uma ordenança. Ele não pediu, Ele ordenou, por causa da aliança que Ele tem com a gente. E se a gente não responder, Ele vai nos fazer benditos, independente de si, né? E hoje, qual é a morada que nós temos ou que nós precisamos saltar? Eu tenho a minha morada, sabe? Deus, Ele sendo Deus fiel, Ele vai cumprir o desejo dele sobre a nossa vida. E Ele faz isso com alegria, né? E que a gente também possa corresponder com alegria, né? Às vezes a gente nos depara com esse mandamento, tipo assim, faz porque é obrigado, né? Mas é algo que precisa fluir de dentro para fora, algo que a gente precisa alcançar o coração do Senhor, conforme cantou
corresponder, Ele vai nos ajudar a saltar a muralha. Deus tem me mostrado e mim tem me falado das muralhas que ainda existem. E eu creio que há muralhas, né? Muitas muralhas que a gente precisa ainda saltar, né? Até mesmo os nossos questionamentos, né? Diante de algo tão poderoso, né? Que é trazer para a casa do Senhor algo que mexe no nosso bolso, na nossa carteira. E Deus vai fazer, gente. Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele é bom e justo. E se Ele deixou um mandamento, é porque Ele é capaz de suprir, de realizar. Então, dúvida fora do nosso jeito, né? Questionamento, sim. Questionamento diante do nosso Deus, que é fiel, que Ele vai trazer esclarecimento para a gente. E a casa do Senhor vai ser abençoada, os membros vão ser abençoados. E outros mais são abençoados, né? Amém? Nós temos
Deus, exaltado. Seja engrandecido, Senhor, porque o Senhor prevalece e o Senhor traz prosperidade e o Senhor faz abundar, Deus. O Senhor faz multiplicar. O Senhor repreende o devorador, o migrador, o destruidor, a nosso favor, a favor dos teus filhos, a favor do teu reino, nossa igreja. Nós te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui está participando desse tempo, Deus, e te entregamos essa oferta e esse dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou estar chamando nossa pastora. Amém. Aleluia. Vinícius para estar aqui também. Vamos ver o que eu faço aqui. Neste momento nós vamos estar consagrando, a pedido do irmão Ed, consagrar os instrumentos musicais, amém? A consagração de um instrumento musical, nesse caso, né, significa que ele está colocando, está separando esses instrumentos para louvar somente ao Senhor, amém? Onde ele esteja, ele estará louvando, levando o seu instrumento para honrar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor, amém? Então, o que vamos fazer hoje? Vamos estar colocando os instrumentos aqui, ele traz esses instrumentos, né? Consagração significa separação. Ele está separando os seus instrumentos solamente para ser usados para honrar e glorificar o nosso Deus. Amém? Vamos estar aqui orando e consagrando esses instrumentos para que Ele possa estar sempre usando-los, né, para a extensão do reino do Senhor. Então ele vai tocando e cantando, vai levando consigo as salvas para o reino. Amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos o nosso culto aí à noite com nossos queridos recuperandos, né? E foi tão gostoso porque só uma música, um louvor, a letra do louvor serviu uma mensagem completa, não é? E assim, às vezes com uma música, com um louvor, você traz a mensagem do reino, né? E assim atrairás a muitos peixinhos que ainda estão por aí para ser pescados. Amém? Vamos estar então, para pedir aqui os irmãos que estão aqui perto do louvor, podem estar aqui também, né? Estar com suas mãos estendidas e vamos estar aqui consagrando estes dois instrumentos. Nós temos aqui duas guitarras, é isso? Um violão e uma guitarra. Amém? Um violão e uma guitarra. Podem ficar de pé todos com direção também, abençoando os instrumentos, abençoando a vida do Ed, para que ele possa ser um instrumento vivo, amém? Né? Nós temos aqui dois instrumentos feitos de madeira, né? De cordas aqui, muito lindos, mas ante tudo, né? O instrumento vivo está aqui, na qual estará tocando para agradecimento do Senhor, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nesses momentos, Pai amado, que temos glorificado o Teu nome, que temos estado, Senhor, neste culto maravilhoso, estamos aqui, Senhor, louvando o Teu nome, temos ofertado, temos trazido, Senhor, oh Deus, o nosso louvor e a nossa oferta para Ti. Queremos nesse momento, Senhor, oh Deus, Pai, estar aqui consagrando esses dois instrumentos, a pedido, Senhor, o Teu Filho, Senhor, oh Deus, que já, Senhor, oh Deus, Te louva, que já está aqui nesse ministério, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus. Separamos para Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para que onde seja tocado os instrumentos, refleta, Senhor Deus, a unção do Santo Espírito, porque estará sendo louvado e
engrandecido teu nome através destes instrumentos. E ante tudo que possa, Senhor, abençoar a vida deles, Senhor. Para que ele, Senhor, oh Deus, cada dia se capacite, cada dia tu, Senhor, envie, Senhor, a luz, Senhor, da tua mensagem, Senhor, para que ele possa, através dos instrumentos, transmitir o teu evangelho, as boas novas para onde ele esteja, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que teu nome seja glorificado através dele e destes instrumentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode ficar por aí, a igreja pode ficar de pé. Vamos estender as mãos para cá. Coloque sua mão no seu coração, uma mão para cá e uma mão no seu coração. Amém. Nosso irmão André pode estar dirigindo essa palavra de oração agora, para que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que essa palavra que vai ser ministrada nessa noite caia em terra fértil, para que a gente dê bons frutos. Amém. Senhor Jesus, queremos te louvar, te agradecer por essa noite, Senhor. E queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra, Senhor. Abençoe os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Para que nós possamos entender a sua palavra, Pai. Que nós possamos receber a sua palavra, Pai. Não só as pessoas que estão aqui presentes, mas aquelas que estão assistindo, Pai, através do Instagram, aquelas que vão ver através do YouTube, Pai, que eles possam receber a sua porção, meu Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa estar abençoando o novo início nessa noite, Pai, que Ele possa ser um instrumento vivo, Pai, para transmitir a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai a todos. Boa noite. Muito maravilhoso, louvor maravilhoso, momento de oferta, dízimo maravilhoso, oração maravilhosa. Muito feliz pela sua presença de cada um de vocês. A sua presença faz a diferença aqui e a sua ausência faz muita falta. Muito feliz por esse dia, muito feliz por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por cada família aqui representada. Muito feliz por esse momento de consagração. Consagração é algo muito sério, de um instrumento, é muito sério, de uma vida ainda mais séria. Ninguém constrangeu o Ed ou falou que ele deveria fazer isso. Partiu do coração dele dedicar esses dois instrumentos para o louvor do Senhor. Essa é uma decisão muito importante, porque sobre ele tem uma responsabilidade de cumprir isso. Mas eu creio que o Senhor vai com ele e esses instrumentos vão servir ao Senhor para louvor e adoração. Eu me lembro que o pastor Roninho uma vez me contou que ele fez isso com um instrumento dele, um violão. No passado, 30 anos, depois que o violão já não pegava mais afinação, ele queimou e ofereceu aquele instrumento ao Senhor. Aquele instrumento que serviu para a adoração a vida inteira, não podia mais ser afinado e foi queimado. E com certeza subiu como uma oferta suave nas narinas do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem o livro de Neemias. A gente vai ver um pouquinho desse livro. São poucos capítulos e é uma leitura muito agradável de fazer e é algo que tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Antes da gente entrar propriamente nos versículos, porque são alguns, né? A gente vai folhear. Neemias está depois de Crônicas. Então, tem Samuel, Reis, Crônicas, Neemias. Esdras e Neemias, desculpa. Neemias é antes de Esther. É interessante porque a Bíblia ela não está disposta de ordem cronológica, né? Os acontecimentos, por exemplo, de Isaías e Jeremias foram anteriores
Neemias, mas o livro de Neemias está antes, bem antes de Isaías, por exemplo. Antes de Jó, que cronologicamente é o primeiro livro. Mas, enfim, foi disposto assim, porque foi a vontade de Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, se a gente lê o livro de Crônicas, o final do segundo livro de Crônicas é o início do livro de Esdras. É um decreto que cumpriu a promessa que Deus havia feito ao povo sobre a vida através da vida de Jeremias, que o povo regressaria do cativeiro. Então, antes da gente entrar no livro de Neemias, a gente não vai abrir, mas os 3 primeiros capítulos de Esdras, eles são muito importantes para contextualizar. E o primeiro capítulo, como eu já falei, de Esdras, ele começa da mesma forma que acaba Crônicas, um decreto de Ciro, que faz com que o povo regresse, parte do povo regresse do cativeiro da Babilônia, que já era persa. Havia a Babilônia que levou Judá cativo, depois foi dominada pela Pérsia, e assim foi o começo dessa história. Então, quando esse decreto de Ciro, através de Ciro, Deus devolve parte do povo para Jerusalém, e lá há uma ordem expressa de Ciro para que o altar seja edificado. E aí esse altar é edificado lá, porém é fácil da gente imaginar que uma cidade que foi tão assolada por inimigos, ela estava destruída. Suas muralhas estavam destruídas, seus portões estavam destruídos. Isso quer dizer que era uma cidade que não estava apta a se defender de eventuais ataques dos inimigos. Então, esse povo voltou para a terra e edificou um altar e ali adorou o Senhor, porém, eles não conseguiram fazer a construção ou o conserto das brechas que haviam nas muralhas e os portões que haviam sido derrubados. E aí que entra Neemias. Neemias era copeiro de um rei da Pérsia e era um homem que, se a gente pegar pelo tempo, ele tinha amor pela sua terra, mas ele não nasceu na sua terra. Era a terra dos seus pais, terra dos seus descendentes. Mas ele foi conservado nele o amor pela terra e os seus costumes e hábitos. Então, só para a gente conhecer um pouco dele, Neemias significa o Senhor consola, ou o Senhor reanima, ou o Senhor fortalece, ou o Senhor levanta o ânimo. E exatamente a vida de Neemias é reflexo do significado do seu nome. Então, eu fiz umas anotações para não me perder, porque senão as ideias ficam perdidas. Então, assim, fala que nesse período da história, Judá, que já estava de volta a Jerusalém, os moradores, né, os hebreus, eles tinham voltado para Jerusalém, mas lá eles viviam numa situação muito constrangedora. E aí a gente já pode abrir o livro de Neemias, que a gente vai ler o capítulo 1. Então, nesse momento da história, Judá estava totalmente entregue à miséria e à humilhação, porque não havia como se defender. Era uma cidade que qualquer um podia dominar, que qualquer um podia saquear, que qualquer um podia entrar e fazer ali o que bem entendesse. E aí acontece que Neemias, no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 1, começa assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu,
no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus e dos céus. A gente só vai dar um tempinho aí. Então, quando aqueles irmãos que tinham conhecimento sobre como estava Jerusalém, você imagina que boa parte do povo ainda estava na Babilônia ou ainda estava espalhado por aqueles lugares. E aí Neemias, a gente, quando um irmão viaja ou quando ele está morando em outro lugar, a gente procura saber informações sobre ele, pergunta como está, pergunta como ele está, se o trabalho está legal, se ele está vivendo uma boa vida, se ele está feliz. A gente quer saber boas notícias dessa pessoa que saiu, que se mudou, ou que foi estudar, que foi fazer faculdade. E Neemias tinha isso no seu coração, ele queria saber como estava Jerusalém, porque era a terra dos seus pais, ele era descendente, ele guardava os hábitos, a cultura, os princípios judaicos. E aí ele tem essa notícia horrível, que os seus irmãos estavam vivendo em grande miséria e humilhação, e que as muralhas estavam derrubadas ainda. E aí que entra algo que o Kia falou muito comigo sobre Neemias. Essa palavra surgiu no meu coração porque semana passada o Senhor me fez lembrar de um chefe que eu tive. Foi meu primeiro chefe nessa empresa. E quando ele veio me conhecer, para rodar comigo, na verdade ele veio, fez a entrevista, me contratou, e aí a gente marcou, ele veio para me apresentar o setor, os clientes, e para fazer o treinamento comigo. E ele, quando entrou numa loja comigo e a gente ofereceu um produto e a gente recebeu um não, ele falou, a gente saiu da loja, ele falou: Vinícius, então agora eu vou te dar a primeira lição. Você não deve nunca esquecer, e aquela foi a mais importante que ele me passou, porque eu não consigo esquecer, e já se passaram 3 anos dessa lição. Ele falou: Vinícius, quando você entrar em um lugar, você oferecer um produto seu, isso na nossa vida profissional, mas que mostra que Neemias teve esse sentimento. Ele falou: cara, você deve nutrir em você um inconformismo. Você não deve nutrir raiva, você não deve nutrir nenhuma... Pô, o cara não me ouviu, ele não quer o meu produto, ele não me tratou bem. Você deve nutrir em você um inconformismo. Porque você pode vender, você tem condições de vender, você tem um bom produto, tem um bom preço, mas o cara não quer comprar por algum motivo. Então, você deve sair da loja e ficar pensando em estratégias para quando você voltar para visitar esse cara, você conseguir fazer a sua venda. Ele falou isso comigo. E quando ele voltou há pouco tempo, que ele veio treinar outra pessoa, ele falou a mesma coisa: Vinícius, você não pode se conformar. E aí, assim, aquilo que foi no meu coração, eu vou ler para você o que significa inconformismo no dicionário. Fala assim: a atitude de quem não aceita condições ou situações incômodas ou desfavoráveis. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele ouviu que o povo dele passava por uma grande miséria e humilhação. E aí no coração dele gerou algo que mudou a história daquele lugar. Porque a palavra fala, e aí vem mais um ensinamento. A gente, quando tem uma notícia ruim, ou quando está passando por uma situação desfavorável, seja conosco, seja com um parente, seja na vida profissional, na vida pessoal, ou se a gente deseja algo e não consegue, a nossa tendência como ser humano é se lamentar. Mas a palavra fala que Neemias, ele, enquanto
se lamentava pela situação dos seus irmãos, ele orava e jejuava. Ele não se deixou abater por aquela situação desfavorável que estava na vida dele. Pelo contrário, aquela situação desfavorável gerou nele um inconformismo tão grande que essa situação foi como se fosse uma mola que levou Neemias a um lugar muito alto, porque a gente vai continuar lendo ele do versículo 5 ao versículo, até o final do capítulo 1, ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor, ele mostra para Deus o quanto ele estava insatisfeito com a situação de Jerusalém. Porque ele tinha muito amor por aquele lugar, muito amor por aquelas pessoas, muito amor pelos seus irmãos. E aí no versículo 2, gostaria só de ler o último versículo, versículo 11 do capítulo 1, fala assim: ó Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem, o rei no caso. E aí fala assim: nesse tempo eu era copeiro do rei, ele era servo dele, servia o Senhor, ele tinha, não vou falar intimidade, mas ele tinha a confiança do rei para servi-lo. E a gente vai ver que ele mais adiante, não sei, talvez a gente não leia, mas a palavra fala em algum momento que a rainha estava ao lado. Então, ele era um homem de muita confiança, ele servia o rei e a rainha. E aí, eu estava até falando com a Carla um pouco mais cedo no culto hoje sobre como Neemias era um homem de ação, de planejamento e de execução. Quando ele recebe essa notícia e ele começa a orar, provavelmente na mente dele, ele já começa a pensar em o que ele poderia fazer para resolver aquela situação. E é esse conformismo que eu e você temos que ter em relação a tudo aquilo que a gente vive hoje. Eu me lembro quando eu me converti, eu aprendi que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu passava pela rua e via alguém numa situação desfavorável, alguém um mendigo, ou alguém bêbado, ou alguém caído, eu falava: Senhor, esse homem é a tua imagem e semelhança. Senhor, isso não pode acontecer, eu não aceito, eu não admito. E a gente vai criando em nós um sentimento de que a gente não pode aceitar que pessoas ao nosso redor vivam algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que vivem longe dos princípios. Então a gente tem que gerar em nós um sentimento de que a gente não pode desistir delas. A gente não pode desistir de orar por elas, a gente não pode desistir, a gente não pode achar que a situação desfavorável ela vai permanecer. Pelo contrário, a gente tem que buscar em Deus, assim como Neemias fez uma resposta, buscar em Deus a mudança. E aí no capítulo 2, a palavra fala que ele foi servir ao rei. E algo interessante acontece. Porque fala assim, a partir do versículo 1, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem tristeza de coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Quando eu estava lendo esse texto, e eu já havia lido antes dele, mas é um livro que a gente não tem o costume de ler sempre. Eu quase chorei lendo esse versículo seguinte, porque fala assim: então orei ao Deus do céu. O cara estava conversando com o rei. Olha como ele estava conectado com ele. Ele orou antes de entrar na presença do rei, mas quando o rei falou assim: o que você me pede agora? Olha o que ele fala: então orei a Deus. Cara, ele deve ter falado palavras muito rápido, que, cara, o rei, você não pode demorar a responder. Se o cara te fala assim: o que você pede, você tem que estar na ponta da língua para falar.
E ele fala, então orei a Deus. Era uma conexão desse cara que nunca havia estado em Jerusalém, que seria até, era compreensível que chegasse essa notícia a ele e ele não fizesse nada, porque o cara era copeiro, o cara era um servo, ele não tinha uma autoridade para fazer algo em Jerusalém. Mas o que esse cara fez é algo que é tremendo, porque aí fala assim, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei prazo certo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for, pediu mais, né? Se for do teu agrado, rei, ele me dê cartas aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e aí ele vai descrevendo. E aí no versículo, parte final do versículo 8, ele fala assim, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, Neemias buscou o Senhor de uma maneira que, quando ele entrasse na presença do rei, a mão de Deus estaria sobre ele, porque havia no coração de Neemias um desejo de fazer aquilo que era agradável a Deus. Isso me fez pensar, porque muitas das vezes a gente se encontra em necessidades, em problemas, ou em situações que a gente deve agir e a gente não consulta o Senhor para tomar decisões que são importantes nas nossas vidas. A gente simplesmente vai fazendo. E muitas das vezes nós damos a desculpa que não dá tempo. Eu já fiz isso. E olha o que esse cara ensina. Ele, antes de falar, ele já estava conectado com Deus. Ele já estava buscando o Senhor para dar as palavras, para achar graça aos olhos do rei, para que quando ele fosse falar aquilo que era a necessidade, eu li um texto que fala assim, a gente não vai saber se estar com um semblante triste era uma estratégia de Neemias para que o rei notasse que havia algo errado. Porque pelo texto a gente consegue ver que esse homem servia ao rei com alegria. Ele fazia o seu trabalho com dedicação e com amor. Tanto que, pela primeira vez que ele se apresentou diante do rei com um semblante triste, o rei notou. E aí, quando o rei pergunta, cara, o que você quer que eu te faça? Aí já é a mão bondosa de Deus. Porque aquele rei não servia o Senhor, ele não tinha nenhum apego, ele não tinha cultura, os princípios. E aí, quando ele fala ele dá a carta branca para Neemias partir para Jerusalém e para fazer aquilo que estava no seu coração, a gente também começa a ver que toda vez que a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, há oposição, há situações que vão tentar fazer com que aquela nossa intenção ela não se realize. Então, o livro de Neemias mostra que, à medida que ele ia avançando com a construção, com a vontade de Deus, que era restabelecer Judá e os muros e os portões, surgiam pessoas, mas que a gente pode fazer um paralelo para a nossa vida, que zombavam de Neemias, que falavam palavras negativas, que aquilo não ia dar certo, que aquela muralha não ia ser reconstruída, que aquele portão também não ia ser levantado, que não adiantaria o trabalho das mãos de Neemias e nem de todo aquele povo que ele conseguiu convencer. E algo interessante também na história de Neemias, porque o povo estava totalmente abalado emocionalmente, porque estava vivendo um momento de, como eu já falei algumas vezes, de grande miséria e humilhação. Então aquele homem chega
Mas ele não chega sozinho, a palavra fala que ele chega acompanhado, ele tinha uma carta do rei para que as pessoas, para que alguém desse madeira, para que alguém o servisse, para que alguém trabalhasse. E aí esse homem, ele chega naquele momento, naquele lugar que está um lugar de grande abalo emocional, e ele anima o povo. Ele faz com que aquela tristeza, na verdade, se transforme num combustível para aqueles homens e mulheres construírem as muralhas, reconstruírem as muralhas, fecharem as brechas. Então a gente vê que aqui no versículo 4, no capítulo 4, a gente vai ver que a questão das oposições e das dificuldades, porque a partir do versículo 1, quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército da Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Então, o trabalho que Neemias estava fazendo, ele estava sendo alvo. Às vezes a gente quer fazer algo para Deus, a gente se levanta, a gente tem o interesse de trabalhar para o Senhor, e na primeira dificuldade a gente desiste. Na primeira palavra, às vezes uma crítica, ou às vezes até uma crítica positiva, a gente desiste, deixa o projeto esquecido. Só que Neemias, ele tinha um propósito, ele tinha um direcionamento de Deus, que ele deveria reconstruir a muralha, não era para ele. Mais adiante a gente vê que Neemias se tornou governador, ele era um estadista, digamos assim, mas ele é um homem que, se alguém cristão tem interesse de entrar na política, deveria ler e consumir esse cara, porque ele não tinha interesses próprios, ele depois, mais à frente, ele não tinha nenhum bem, ele não tinha nada, ele não pegou nada do povo, pelo contrário, ele serviu ao povo, ele mostrou que com o trabalho, com a unidade, com o planejamento, o povo conseguiria construir a muralha e conseguiria se defender das ameaças. Então, eu achei interessante porque esse homem de Deus, ele uniu 3 grandes pilares, ele uniu a oração, o planejamento e a ação. Muitas das vezes a gente age sem planejar e sem orar. Algumas das vezes a gente planeja e age, mas não ora. Tem pessoas que só oram, mas não fazem, mas esperam. Ele orou, planejou e agiu. Então, no capítulo 4 também, a gente vai ver alguns exemplos disso. No versículo 6 ao 9, fala assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação da muralha de Jerusalém ia adiante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram e com um acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E aí vai no versículo 13, fala assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Ele vislumbrou que se ele envolvesse aqueles homens e mulheres, que se eles falassem assim: olha, isso aqui é de vocês, essa igreja é nossa, é de Deus, mas ele
compartilhou conosco, é um lugar que eu e você temos o prazer de ficar. Se a igreja estiver limpa, vai ser agradável para todo mundo. Se a igreja estiver bonita, vai ser agradável para todo mundo. Se nós tivermos bom relacionamento uns com os outros, se eu pensar no meu irmão, na minha irmã, se eu der um abraço, se eu perguntar tá tudo bem, vai ser bom para mim e para você. A gente precisa fazer desse lugar um lugar que é nosso. É um lugar que a gente atrai a presença de Deus com o nosso amor uns pelos outros e nosso amor por Ele, em primeiro lugar. Então, quando Ele fala assim, olha, tem brecha, os caras estão vindo, mas a gente pode defender. Lembra do Senhor, porque se Ele... E aí, mais adiante, a gente vai ver que Neemias pensa algo muito além da reconstrução da muralha, muito além de fechar as brechas. Quando o povo ele é levado cativo para a Babilônia, ele é levado a um povo que conhecia Deus, que conhecia os princípios, que conhecia a lei. Mas à medida que esse tempo foi passando, e foram 70 anos, esse povo foi perdendo a cultura, perdendo o conhecimento. Esse povo foi se misturando. Tudo aquilo que era sagrado foi deixado de lado. Então, o povo perdeu a sua identidade. Por quê? Porque o mundo, quando entra em nós começamos a parecer com o mundo. Nós começamos a consumir o conteúdo do mundo. Nós começamos a ter os princípios do mundo. Só que hoje em dia, não vai chegar um povo aqui e vai levar a gente escravo para outro lugar. Não vai fazer isso. O inimigo, o nosso inimigo, ele quer fazer com que eu e você tenhamos a nossa mente cativa dentro da igreja. Ele quer que a gente consuma o conteúdo do mundo, mas a gente aqui dentro da igreja. Ele quer que a gente não tenha o interesse de ter comunhão com os nossos irmãos. Ele quer que a gente não ame uns aos outros. Ele quer que a gente não ame a Deus. E aí, colocando em nós, através de celular, de televisão e de tudo que o inimigo lança a mão, porque ele é especialista, ele quer fazer com que a gente perca a essência dentro da igreja. Ele quer que a gente perca os princípios dentro da igreja. Ele quer que a gente perca essa cultura do reino dentro da igreja. E aí, nesse momento, Neemias faz a reconstrução da muralha, porque a gente, se você parar para pensar, eu fiz esse exercício, existia um problema de identidade para aquele povo, mas existia algo que era essencial. Ele precisava fechar as brechas. Se ele primeiro pensasse numa reconciliação com Deus, numa volta à lei, como ele vai acontecer a partir do capítulo 8 e 9, e não fechasse as brechas, ele ia ter problema. Então, em primeiro lugar, Neemias se coloca como um líder para a reconstrução da muralha. Aí, uma vez fechadas as muralhas, uma vez unido o povo, aí ele começa a fazer aquilo que daria àquele povo a restauração de um relacionamento com Deus. A gente vai ver no capítulo 6, só o final do capítulo 6, no versículo 15 e 16, fala assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. A muralha foi reconstruída em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e beberam muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Quando a gente serve ao Senhor e a gente coloca a sua vontade em primeiro plano, até quem não é de Deus vai reconhecer que aquilo que a gente está fazendo é de Deus. Esse povo que vivia a seu redor, zombava e tinha aspirações de invadir, de matar e de destruir, quando viram aquele feito, a construção da muralha e a união daquele povo ali dentro, eles viram que não foi algo humano, foi intervenção de Deus. Porque, meu irmão, imagina um lugar onde habitam muitas pessoas, podemos até pensar em nós aqui, 40 pessoas, 30 pessoas. É difícil a gente
se unir em pensamento em uma direção, em uma mesma coisa. Você imagina milhares de pessoas. Você imagina um homem que não nasceu naquele lugar. É algo muito de Deus, porque ele chegou em Jerusalém e ele foi aceito por aquelas pessoas. Óbvio que ele trouxe um conforto a elas. Olha, a gente vai reconstruir a muralha. Esse risco que você está correndo, você não vai mais correr. A gente precisa trabalhar junto para fazer isso, para reconstruir os portões, para se defender. Óbvio que é um discurso que agradava aquelas pessoas. Mas você imagina milhares de pessoas pensarem da mesma maneira. Essa unidade, essa união fez com que aquele povo que vivia ao redor, e que zombava, e que queria o mal, não tivesse dúvidas que aquela intervenção não foi de homem, foi de Deus. Então, quando você fizer algo que é agradável ao Senhor, até os inimigos, até os ímpios, até aqueles que zombam, vão reconhecer que na sua vida há intervenção, e há poder, e há favor de Deus. Amém? E aí a gente vai seguir, só para a gente estar dando um fechamento à palavra, já estou quase aqui no tempo, que essa vida de, a gente vai, toda vez que a gente fala de Neemias, a gente pensa em fechar as brechas, né? Porque esse foi o trabalho primário dele, chegar naquele lugar e fechar as brechas. Mas, como eu falei, as brechas foram importantes, mas a partir do versículo do capítulo 8, a gente vai ver que uma vez construídas as muralhas, eu não vou ler nenhum versículo, mas é interessante a gente só ver que o título em cima do capítulo 8 fala assim: Esdras lê o livro da lei diante do povo. Algo que havia se perdido daquelas pessoas estava começando a voltar. Uma cultura, um princípio, um hábito bom começou a regressar à vida daquelas pessoas. E aí no capítulo 9 fala assim: arrependimento e confissão de pecados. A palavra, se você ler depois, você vai ver que o povo pranteia, chora quando eles começam a ler a lei e eles começam a entender, porque era um povo que estava contaminado, era um povo que tinha a cultura do mundo, da Babilônia, da Pérsia, tudo aquela miscelânea de deuses, de adoração, de tudo que era de ruim do mundo. Aquele povo estava contaminado. E aí quando o povo começa a ouvir, eu acredito que muitos ali ouviram pela primeira vez a lei e a palavra e tudo que Deus fez através da vida de Moisés. A palavra fala que o povo ficou triste, mas os levitas falam: não, agora é o momento da gente se alegrar. Agora é o momento da gente se alegrar. Não sei o que você está passando, eu não sei se eu conheço a história de alguns, eu sei que há dificuldades. Eu sei que muitas das vezes as lágrimas vêm de tristeza, de angústia, mas o Senhor é conosco e a gente precisa se alegrar nele, porque a nossa força vem da alegria do Senhor, a nossa disposição vem dele, tudo que é bom em nós vem dele. Então o Senhor, ele tem o poder de fazer, de mudar as nossas histórias. Porém, essa história de Neemias nos mostra que nós precisamos fechar as brechas. Brechas, como a Carla falou, das muralhas. A Carla estava falando da vida financeira, de algo que impedia de ofertar ou de dar o dízimo. Mas a gente expandindo isso para a nossa vida, não só financeira, mas em todos os âmbitos, em todas as áreas, há brechas em nós que precisam ser fechadas. A gente nunca vai conseguir ter uma intimidade com Deus no nível que eu e você desejamos se há em nossas vidas brechas que são usadas pelo inimigo para nos atacar, para nos tirar da presença de Deus. Neemias, antes de mais nada, ele fechou as brechas. Ele uniu o povo, fechou as brechas, e aí uma vez as brechas fechadas, ele buscou o Senhor, apresentou o povo a lei, e foi uma bênção aquele povo, até que o pecado entrou novamente. A gente conhece a história de Israel, de Judá, mas o que eu tirei da vida de Neemias, além disso, é que as dificuldades,
como a gente vê no primeiro capítulo, elas não podem gerar em nós uma acomodação, no sentido de que, olha, eu não tenho poder para fazer nada sobre isso, então eu vou simplesmente chorar e me lamentar. A palavra fala que enquanto ele se lamentava, ele orava e jejuava. Ele fazia o que cabia a ele. Muitas das vezes as nossas situações, as nossas dificuldades nos paralisam de tal maneira que nem orar e jejuar e colocar diante de Deus a situação a gente consegue. E muitas das situações que acontecem em nossas vidas são exatamente para a gente colocar Deus no meio disso. E às vezes a gente não consegue. Eu não vou chamar ninguém aqui, hoje a gente não vai fazer um apelo, mas eu queria que você se levantasse, colocasse a mão no seu coração. Nós somos seres humanos e, como tais, nós temos muitas dificuldades, muitas situações que nos tiram da presença, muitas vezes, de Deus, muitas situações que nos trazem desconforto, muitas situações que nos trazem incômodo, situações que têm o intuito de tirar a nossa paz. Mas hoje, a gente aprendeu que com esse homem, que existe uma solução para os problemas, até muitas vezes que saem do nosso controle. Problemas que saem do nosso controle são aqueles problemas que a gente não consegue resolver. Não importa o que a gente faça, humanamente é impossível. E isso reflete muito, isso significa assim, problemas na vida daquelas pessoas que a gente ama, sabe? A pessoa tem o poder de escolher, ela tem o poder de fazer o que ela bem entender com a sua vida. E aí, a nossa atuação, muitas das vezes, ela não tem nenhum efeito. Só que esse homem mostrou que se a gente orar e a gente criar estratégias em Deus, todas as situações podem ser resolvidas, até as mais complicadas. Eu queria chamar a pastora Beth para cá adiante. A gente vai estar orando. Eu não sei quais situações, brechas ou lamentos você tem vivido, mas eu queria, algo que o Senhor falou comigo, eu queria passar a você, é que a gente precisa, no meio dos lamentos, orar, se consagrar e ter alegria, porque Ele pode resolver todas as coisas. Não há nada que seja impossível para Deus, não há nada que seja difícil para Deus. Que Ele possa nos dar sabedoria, inteligência, estratégia, planejamento, que Ele possa colocar em nosso coração o desejo que seja dele, não nosso. Que Ele possa colocar em nossos corações um amor pelo irmão. O que Neemias fez foi zelo por Jerusalém, mas muito amor por aqueles irmãos que estavam em grande miséria e humilhação. Quando ele ouviu isso, a palavra fala que ele sentou e chorou, porque o coração de alguém que ama não aguenta ver alguém que está passando por isso. Ele vai querer fazer algo. E nesse caso ele orou, buscou o Senhor, e o Senhor deu uma estratégia para mudar a história de Jerusalém. E cara, eu convido a vocês a lerem esse livro, porque tem vários trechos que ele fala: Senhor, lembra de mim. Ele é alguém que talvez seja como eu e você, pecador, falho, mas que ele se colocou na presença de Deus de uma maneira: Senhor, usa, faz a tua vontade através da minha vida. Queria pedir a pastora Beth para estar orando por cada um de nós, que o Senhor possa trabalhar em nós aquilo que Ele deseja. Amém? Irmãos, tendo em conta essa palavra, né? Todo mundo sabe das suas condições, e realmente o livro de Neemias tem muitas ensinanças, tudo que tem colocado aqui. Amém? Na sua própria vida, né? Deus está trabalhando, edificando, mas às vezes o inimigo, os ambalates, né? Os Tobias, vem aqui a querer provar e te colocar desânimo.
Não deixe, irmão. Vamos estar orando para que o Deus na sua vida, o construtor, o edificador, através do seu Espírito, continue fazendo a obra na tua vida e não permitir que nenhum Sambalate ou Tobias, amém? Os inimigos possam perturbar essa edificação que Deus está fazendo na tua vida. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai, pela tua palavra, Senhor, oh Deus, bem explicada aqui nessa noite, Senhor. Senhor, oh Deus, que tu, Senhor, oh Deus, tenha chegado a cada coração, que possas assim, Senhor, oh Deus, Pai, Pai querido, que cada um aqui, Senhor, como Neemias, Senhor, oh Deus, Pai querido, cada nós sejamos assim, nós deixemos, Senhor, o inimigo perturbar a obra que tu estás fazendo nas nossas vidas, Senhor. Pai amado, Senhor, oh Deus, Pai, nós vemos as respostas de Neemias, quando estavam tratando de desanimar, tratando de fazer que ele desça. Ele disse: por que eu desceria se eu estou fazendo uma grande obra? Oh Senhor, oh Deus, que nós a cada dia nós podamos entender toda a tua palavra, teus mandamentos, os preceitos que vêm, Senhor, oh Deus, para nossas vidas serem edificadas. Que nós, Senhor, oh Deus, tenhamos esse costume, a prática da oração, Senhor, de podermos planejar, podemos agir em favor da nossa vida, em favor da nossa família, em favor da nossa sociedade. Onde estemos, Senhor, podemos estar sendo edificados para sermos testemunhas de um Deus maravilhoso, testemunhos de um Jesus que salva, que cura, liberta. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, se há alguém que está, Senhor, com algum problema, Senhor, oh Deus, Pai, que pueda ser, Senhor, agora derribado, Senhor. Todos os problemas, Senhor, oh Deus, nos lançamos, Senhor, em Ti, porque Tu cuidas de nós. Cuida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Tu vai, Senhor, oh Deus, a necessidade de cada um, Pai. Enchendo os seus corações com alegria, com a salvação, Senhor, oh Deus, Pai, que só Tu podes dar, Senhor. A alegria da salvação, Senhor. A libertação, Senhor, de qualquer problema. Libertação de qualquer enfermidade. Libertação de qualquer opressão do inimigo. Caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós, Senhor, podamos crescer crendo, confiando que Tu estás cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Amém. Amém. Aí, os anúncios da semana. Amém. Glória a Deus. Amém. Fale para quem está aí do lado de você. Deus te abençoe nessa semana. Amém. Vamos estar aqui praticando a palavra. Glória a Deus. Amém. Vou estar só passando a agenda que a gente já está finalizando, né? Entrando em dezembro praticamente, né? Finalizando o nosso ano. E até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Até aqui, né? 2020 um ano difícil, 2021 Deus foi dando graça a cada dia. E essa semana a gente vai ter, amanhã começa, né, com a programação dos homens, 8 horas da noite. Sexta-feira, reunião das mulheres às 7. Pode ser que nessa programação a gente vai organizar aí algo especial para a semana, mas até o momento está programada para sexta-feira, 7 horas, amém? As mulheres todas convocadas a estarem nessa reunião maravilhosa. Sábado, Conexão Jovem, que horas, André? 18 horas, sábado, Conexão Jovem. No sábado, dia 11, a gente vai ter uma convocação aqui na igreja com o Ministério de Louvor, tá? E todos os intercessores, tá? A gente vai estar convocando para estar aqui na igreja. A gente vai ver o horário certinho, junto com o pastor Danilo, para interceder, tá? Pelas vidas, pela nossa igreja, pelo novo ano que vai começar. Amém? Dia 18, a gente vai ter um seminário na parte da tarde. A gente também vai estar passando a programação. Todos estão convidados e convocados. Vai ser um seminário sobre o final dos tempos, tá? Onde vai ser falado sobre o final dos tempos e sobre o arrebatamento. Em seguida a gente vai fazer um intervalo e logo em seguida vai ter o Cinecleve com um filme fechando todo o ensinamento do seminário que um dos nossos pastores vai estar vindo aqui ministrar pra gente.
Então anotem na agenda, dia 18, não percam, porque é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para a gente conhecer mais, para a gente tirar dúvida, para a gente entender o que a gente está passando, tá? Nesse 2020, 2021, por aí em diante, que a gente já está vivendo aí, perto do arrebatamento, em nome de Jesus. E dia 19 vai ser o nosso culto de fechamento, de confraternização, de comemoração, tá? E especial de Natal, dia 19, tá bem? E aí a gente vai estar fechando as nossas atividades no dia 19 e retomando no dia 2, já aí no ano novo, amém? E aí lá no Esquadrão da Vida tem o culto de virada, né? Costuma ter lá na casa de recuperação, quem quiser passar lá, quem tiver a possibilidade, aí depois a gente vai combinando certinho. Mas fora isso, essa é a nossa agenda, a gente vai estar passando tudo pelo Instagram e pelos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Vamos então estar nos despedindo já desse culto maravilhoso, amém? Fique de pé, coloque suas mãos para poder receber a bênção, amém? Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai amoroso e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, amém? Glória a Deus, o Shalom Adonai para todos, uma semana vitoriosa, abençoada para cada um de nós, amém? Glória a Deus.